Noite absolutas, dormi bastante. Já está à noite, 6 horas da tarde. Estou aqui no brechó para vocês verem. Não vendi nada, mas algumas pessoas deixaram algumas coisas aqui guardadas, né, para pegar no final do mês. Vamos ver aí, que Deus abençoe. Nós estamos em 2 Samuel, capítulo 6. Nós vemos que, com o tempo, todas as tribos de Israel foram a Davi, que morava em Hebrom, e disseram: somos do mesmo sangue, Davi. Versículo 2: no passado, quando Saul era o nosso rei de Israel, o Senhor Davi era quem liderava Israel nas suas campanhas militares, nas guerras. E Jeová lhe disse: você pastoreará o meu povo Israel e se tornará líder de Israel. Nós estamos no capítulo 6. Davi reuniu novamente todos os melhores soldados de Israel, que eram assim 30.000 seres humanos, soldados. Versículo 2: então Davi, o rei Davi, ungido por Deus, e todos os homens que estavam com Davi, o rei de Israel, ungido por Deus, foram a Baal-Judá, que é um lugar, para buscar a arca do verdadeiro Deus, diante do qual se invoca o nome de Jeová, de Javé, de Deus Exército, Pai de Jesus, que está sentado em seu trono, acima dos querubins. Olha, no versículo 2, está falando aonde Deus está. De 2 Samuel, versículo 6, versículo 2. Onde está Deus? Ele está sentado. Não, versículo 2 é a arca do verdadeiro Deus, diante da qual se invoca. Nós invocamos, quando nós oramos, o nome de Jeová dos Exércitos, que aonde este Deus está sentado em seu trono, acima dos querubins. Aqui no versículo 2, do capítulo 6 de 2 Samuel, está falando aonde Deus está. Versículo 3. No entanto, eles colocaram a arca do verdadeiro Deus numa carroça nova para levá-la da casa de Abinadab, que ficava lá na colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziram a carroça, que tinha que ser nova, não poderia ser uma carroça usada. Versículo 4. Assim, eles levaram a arca do verdadeiro Deus da casa de Abinadab, que ficava lá na colina. Aiô caminhava na frente da arca. Versículo 5. Davi, que é o rei Davi, ungido por Deus, e toda a casa do povo de Israel, os israelitas, festejavam perante Jeová, perante quem? Na frente de Deus, Pai de Jesus, com todo tipo de instrumentos. Que instrumentos? Todo tipo de instrumento que causava música, de madeira de junipero. É porque naquela época não existia o que nós temos hoje, né? A tecnologia que nós temos hoje. Com harpas e outros instrumentos de cordas, com pandeiros, com chocalhos e com símbolos. É símbolos, eu acho que é símbolos. Versículo 6. Mas quando chegaram à eira de um lugar chamado Nacon, Uzá estendeu a mão e segurou a arca do verdadeiro Deus, pois os bois quase o derrubaram. Os bois quase derrubaram os bois da carroça, que estava na carroça, levando a carroça, que puxava a carroça, eram os bois. Versículo 7. Então, a ira, o que é ira? Muita raiva, muito ódio, muita raiva. A ira de Deus, de Jeová, de Javé, de Deus Exército, Pai de Jesus, se acendeu contra Uzá. Uzá era uma pessoa. E o verdadeiro Deus o executou. O que o verdadeiro Deus fez no versículo 7 de 2 Samuel capítulo 6? Ele matou, quando ele ficou muito bravo, muito irado, ele matou um homem chamado Uzá. Ele executou, matou. É como se a pessoa tivesse hoje pegado uma arma e chegado até perto de mim aqui, e eu não visse a arma e colocasse a arma na minha cabeça, desse um tiro na minha cabeça sem eu ver. Deus matou,
executou Uzá. Está no capítulo 7. E o verdadeiro Deus executou Uzá, ali mesmo, pelo seu ato irreverente, porque nós temos que o quê? Ter reverência a Deus, santificar a Deus, chorar a Deus, santificar a Deus, glorificar a Deus o tempo todo. Nós temos que saber que somente Ele é Deus. E qual ato foi esse, hein? Vamos ver. Versículo 6. Mas quando chegaram à eira de um lugar chamado Nacon, Uzá é o homem que Deus executou ele, porque ele não reverenciou a Deus, não deu reverência. O que é reverência? É você adorar aquela pessoa, é você reverenciar, é você ter reverência, gente, é algo assim que você tem que se ajoelhar, você tem que glorificar, exaltar essa pessoa. E Deus não gosta que as pessoas não reverenciem ele. Não reverencia o ser humano nem qualquer bem material, mas somente a Deus, que é o único rei que está sentado aonde? No trono dele, acima dos querubins. Está aqui em 2 Samuel, capítulo 6, aonde Deus está. Então, no versículo 6, Uzá estendeu a mão dele, a mão de Uzá, e segurou a arca do verdadeiro Deus. Ali tocou na arca de Deus, pois os bois quase derrubaram a arca. Olha para você ver, só de usar, segurar a arca de Deus, Deus matou ele. Versículo 7, então, a ira, a raiva, o ódio, a ira é uma braveza, eu estou irada, estou nervosa. Deus está virado. Por que Deus ficou irado com Uzá e executou, matou Uzá? Porque o boi quase que derrubou a arca. Ele deve ter pensado assim, ai meu Deus, vai derrubar a arca de Deus. Ele segurou a arca e Deus matou ele. Viu? Viu? Deus matou. Por quê? Você acha que Uzá achou que Deus ia matar ele? Porque Uzá estava preocupado da arca cair de cima da carroça. Aí Uzá segurou a arca de Deus para fazer o bem para Deus, porque pensou assim, meu Deus, se essa arca cair, eu estou morto. Mas quando ele pegou na arca, Deus executou ele, matou ele. No versículo 7, do capítulo 6 de 2 Samuel. Porque Deus disse que ele não reverenciou a Deus. Ele não poderia ter pegado a arca, tinha que ser reverenciar a Deus. O que é? Adorar a Deus, é pedir a Deus. Acho que talvez ele falaria, Deus, segura essa aí, não vai cair a arca não. E ele morreu ali, Uzá, ao lado da arca do verdadeiro Deus. Versículo 8. Mas o rei Davi ficou indignado, porque a ira, a raiva, a braveza de Jeová, de Javé, de Deus dos Exércitos, o Pai de Jesus, tinha irrompido contra Uzá. Ai, o rei Davi ficou triste com Deus. E aquele lugar é chamado de Pérez Uzá até hoje, onde nós agora nesse local que nós estamos, onde eu estou falando com você não, naquela época. Versículo 9, o rei Davi, ungido por Deus, ficou com medo de Jeová, ficou com medo de Deus, Pai de Jesus, naquele dia e disse, como eu, rei Davi, poderei levar a arca de Jeová, de Deus, Pai de Jesus, para a minha cidade, hein? Se não pode nem segurar a arca quando ela for cair. Meu Deus, ele mata a gente. Ah, não, tô com medo desse Deus. Versículo 10. O rei Davi não quis mais levar a arca de Jeová, de Javé, de Deus Exército, Pai de Jesus, para onde ele estava, que é na cidade de Davi. Em vez disso, o rei Davi ordenou que a arca fosse levada à casa de Obed-edom, um homem geteu, o geteu. Versículo 11. A arca de Jeová, de Javé, Deus Exércitos, ficou na casa de Obed-edom, o geteu. Porque Davi estava com medo de Deus, gente. Até eu teria medo de Deus. Porque o camarada, na hora que os bois começaram a balançar naquela carroça novinha, que não poderia ser usada para levar a arca, Deus ficou bravo, matou ele. Imagine. Qualquer coisinha ele ia matar a pessoa por causa daquela arca, tá bom? Então, Davi falou, não vai ficar comigo não, essa arca vai ficar com outra pessoa. Essa bomba vai ficar com outra pessoa, não comigo. Versículo 11. A arca de Jeová, de Javé Deus Exército, ficou na casa de Obed-edom, o geteu, por 3 meses. E Jeová, Javé Deus Exército, abençoava Obed-edom e a todos da casa de
Obed-edom, enquanto aonde estava a arca era tudo abençoado por Deus. Versículo 12. Relatou-se ao rei Davi. Olha, rei Davi, Jeová, Javé, Deus do exército, o pai de Jesus, abençoa a casa de Obed-edom, aonde você mandou deixar a arca, né? E tudo que pertence a Obed-edom, por causa da arca do verdadeiro Deus, abençoa ele, tudo que ele faz dá certo. Então o rei Davi foi com alegria à casa de Obed-edom para buscar a arca do verdadeiro Deus e levá-la para a cidade dele, do rei Davi. Ah, quem é que não quer, né? Se falar que Deus está abençoando a minha casa, que tudo que eu faço dá certo, que eu ganho na loteria todo dia, vocês não querem vir aqui para minha casa buscar a arca para ficar com vocês? O que é bom, você quer sempre para você, não é verdade? Ah, para com isso, não é verdade? E você não ia levar para... Ai, claro que ia, claro. Versículo 13. Quando os que chegavam a arca de Jeová, de Javé, de Deus do exército, pai de Jesus, tinha dado 6 passos. Ele sacrificou um touro e um bezerro gordo. Versículo 14. O rei Davi, ungido por Deus, estava dançando diante de Jeová. O que é dançando diante de Jeová? Dançando para Deus, dançando na frente de Deus. Porque Deus fica na frente, do lado, atrás, onde Ele quer que esteja, Deus está a todo momento. Com todas as suas forças. O rei Davi, estava dançando com todas as forças dele para Deus. E Davi usava um éfode de linho. Aquela túnica, sabe? Que sacerdote usa. Versículo 15. O rei Davi e toda a casa de Israel estavam levando a arca de Jeová, de Javé, de Deus Exército, Pai de Jesus, com gritos de alegria. Gritos de alegria e ao som de buzina. Meu Deus. Sabe quando passa esses carros na rua que você fala, nossa, que coisa barulhenta? Levar assim. Versículo 16. Mas, tem sempre um mas, né? Mas, quando a arca de Jeová, de Javé, de Deus Exército, Pai de Jesus, chegou à cidade de Davi, Mical, que era filha de Saul, que era a primeira esposa de Davi, que Saul deu ela como esposa para Davi, filha de Saul, que morreu, que era ungido de Deus, rei, olhou pela janela e viu o rei Davi, o marido dela, pulando e dançando diante de Deus, diante de Jeová, diante do Deus Pai de Jesus. E Mical começou a desprezá-lo no coração. O que é desprezar no coração, hein, gente? É você quando me vê, aí às vezes eu tô com sono, dormindo, e você falar que eu tô bêbada. É quando eu acabo de acordar, eu tô meio assim zonza, quando eu acabo de acordar eu fico meio zonza, você falar que eu tô bêbada. Desprezar no coração, você falar assim, cara, só pode ser que essa Luciana tá bêbada, tá? É você me acusar de uma coisa, você me desprezar. Não, ela tá louca, tá ficando doida. Mical fez isso no coração dela. Ela não falou, mas ela pensou. No coração é pensar. Versículo 17. Então levaram a arca de Jeová, de Javé de Deus Exércitos, para a tenda do rei Davi, e havia armado para a arca, e colocaram a arca no seu lugar. Depois o rei Davi fez ofertas queimadas e sacrifícios de participação em comum perante Jeová, Javé Deus Exércitos. Versículo 18. Quando o rei Davi, ungido de Deus, acabou de fazer as ofertas queimadas e o sacrifício de participação em comum, abençoou o povo de Israel, que é os israelitas, em nome de Jeová, de Javé, de Deus Exércitos, Pai de Jesus. Versículo 19. Além disso, ele distribuiu a todo o povo israelita, a toda a multidão de Israel, a cada homem e a cada mulher israelita, um pão em forma de um anel e um bolo de tâmaras. Nossa, a gente diz que tâmaras é tão gostoso. Nunca comi tâmaras. E um bolo de passas.
Depois todo o povo partiu, cada um para sua casa. Partiu para casa. Depois de, igual eu, igual cachorro magro, vai na casa dos outros, come, vai embora para casa. Versículo 20. Quando o rei Davi voltou para abençoar os da sua própria casa, os seus parentes que moravam com ele, Mical, a sua primeira esposa, que era filha de Saul, que até tinha sido casada com outro homem, Saul deu ela como esposa para outro homem, aí depois ele foi lá e pegou ela de volta, depois de muito tempo, que ele fugiu muito de Saul, porque Saul queria matar ele por inveja, por ciúmes, né? Porque Deus tinha ungido Davi, e ele percebeu que Deus tinha ungido Davi. Então ele ficou com muitos ciúmes, queria matar Davi. E Davi teve que ficar assim muitos anos correndo de Saul para... Ele teve momentos que ele podia matar Saul, mas ele não queria matar Saul, sabe? Mas Saul morreu na guerra, né? Junto com seu filho Jonatã. O rei Davi gostava muito de Jonatã, como se fosse irmão, amava. Jonatã gostava muito dele também. Versículo 20. Quando o rei Davi voltou para abençoar os da sua casa, por último, ele abençoou as pessoas que estavam na casa dele, seus parentes. Mical, a sua esposa, que era filha de Saul, foi ao encontro do seu esposo, o rei Davi. E Mical disse ao rei Davi: Como o rei de Israel se fez glorioso hoje, hein? Despindo-se aos olhos das escravas os seus servos, assim como faz um tolo. Você ficou nu? Ele ficou nu, será? Ou ele dançou e ela achou que ele estava se mostrando? Será? Versículo 21. Então o rei Davi, ungido de Deus, disse à sua esposa Mical: Mical, deixa eu te explicar um negócio. Rei Davi, estava festejando perante Jeová, na frente de Jeová, de Javé Deus Exércitos, que escolheu a mim, rei Davi, ungido dele, em vez de seu pai Saul, que morreu na guerra. Isso aí. Eu estava festejando. E todos os da sua casa. Ele não escolheu ninguém da sua casa. Ele escolheu você para ser rei no lugar de Saul. Ele escolheu a mim. Tá? E me designou eu, Davi, rei e líder do povo de Jeová. Quem é o povo de Jeová? O povo israelita, o povo de Israel, descendente de sangue de Jacó. Por isso, Mical, vou eu, da rei Davi, festejar perante Jeová, Javé Deus Exército. Versículo 22. E me humilharei, eu, rei Davi, eu sendo rei ungido de Deus, eu me humilharei. Quanta gente que não se humilha perante Deus, né, gente? Quanta gente arrogante achando que é Deus. Quanto ser humano arrogante achando que é Deus. Então Davi disse a Mical: Eu estava festejando perante Jeová, Javé Deus Exércitos, que escolheu a mim, o rei Davi, ungido por ele, em vez do seu pai, Saul, e todos da sua casa, seus irmãos, e você mesmo. E me designou eu, Davi, como líder do povo de Jeová. E o povo... Qual que é o povo de Jeová? O povo israelita, o povo de Israel. Por isso vou festejar perante Jeová. Versículo 22. E eu, rei Davi, me humilharei ainda mais. E serei rebaixado até mesmo aos meus próprios olhos. Mas eu serei glorificado pelas escravas que você mencionou, Mical. Versículo 23. Assim Mical, filha de Saul, não teve nenhum filho até o dia da sua morte, porque Deus deixou ela estéril. Viu? Porque se você reverenciar Deus, dançar para Deus, orar para Deus, chorar diante de Deus, se você confiar somente em Deus, Ele vai glorificar você. Mas se você for o contrário de Deus, desprezar, vai acontecer, sabe o quê? Vai te punir. E ele puniu Mical, não tendo filhos, que era importante naquela época para as mulheres, não hoje.